Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal da DPZ Lean Thinking, um canal onde qualidade e eficiência não são diferenciais, são obrigações. No vídeo de hoje você vai aprender a como parar de usar de forma errada os 5 porquês. É isso mesmo, você aí que a vida inteira usou os 5 porquês de forma errada, vai aprender neste vídeo a forma correta de usar os 5 porquês. Muito bem, né? Antes de começarmos, alguns alertas para fugir de riscos, de pegadinhas e de versões nada realísticas e nada alinhadas com o verdadeiro uso dos 5 porquês. Muito comum vemos aí pela rede algumas ilustrações, algumas explicações, aonde infelizmente se insere na arte ou no texto explicativo a palavra culpado. Eu faço uma pausa reflexiva agora e peço por tudo que é mais sagrado que jamais, nunca, em hipótese alguma, vocês realizem um 5 porquê com o objetivo de encontrar um culpado. Isto não existe. E se você tem este objetivo, tudo bem, porém não use o 5 porquê, porque você vai acabar desvirtuando esta ferramenta de investigação. Então, vamos lá repetindo, não existe hipótese alguma onde seja admissível utilizar a palavra culpado associada à ferramenta 5 porquê. Ok? Muito obrigado. Outra questão que nós veremos mais à frente está relacionada exatamente ao nome da ferramenta. 5 porquês. Tá? Vamos deixar bem claro e entender que isto é apenas um nome e não uma determinação de quantidade. Ok? Então vem comigo, porque no vídeo de hoje você vai aprender tudo que você sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar sobre os 5 porquês. Vem comigo! Os 5 porquês, né, fazendo aí uma revisão para quem já conhece e para quem não conhece, explicando, 5 porquês é uma ferramenta que ajuda na investigação de causa raiz. Tá? E por ser uma ferramenta que nos entrega uma causa apenas, né, essa é uma característica dos 5 porquês, ele é monocausal, devemos sempre iniciar a investigação com o uso dos 5 porquês. Tá? Porque assim, o que isso vai nos trazer como resultado? Uma maior facilidade, uma maior velocidade na solução do problema, porque nós estaremos tratando com uma causa apenas. Né? Isso seria tudo lindo e maravilhoso se não tivesse um porém. Né? Qual que é o porém? Não se pode usar os 5 porquês em qualquer situação, em qualquer condição. O uso dos 5 porquês é restrito a algumas condições que precisam ser obedecidas. Caso se utilize os 5 porquês sem obedecer a essas condições, muito provavelmente a causa encontrada não será única. O que significa isso? Não é apenas ela, tem mais causas que acabaram sendo deixadas de lado, ou a causa encontrada não tem nada a ver com o efeito ao qual se iniciou a investigação. Então vamos à primeira condição. Estar próximo ao problema em termos de distância, ou seja, você precisa estar lá onde aconteceu o problema. Não tem como você realizar uns 5 porquês numa fábrica se o problema aconteceu em outra fábrica. Não tem como realizar uns 5 porquês se o problema aconteceu num problema e num país e o problema aconteceu em outro. Tá? Ah, mas é impossível. Não é impossível. Mas as chances dessa investigação trazer alguma coisa de real valor é muito pequena. É muito pequena. Tá?
Então esteja próximo, de preferência no local aonde aconteceu o problema. Esteja lá. Depois, estar próximo ao problema em termos de tempo, ou seja, logo após a ocorrência. Então nós estamos falando logo após, aconteceu há 1 minuto atrás, há meia hora atrás, há 6 horas atrás, aconteceu ontem, aconteceu semana passada. Até aí nós estamos num tempo logo após. As coisas estão recentes. E visualmente não é possível verificar os efeitos. A partir de uma semana para trás, vai ficando cada vez mais difícil de se fazer uma real investigação com 5 porquês, em função do tempo que ele vai apagando indícios, vai apagando provas, vai apagando a própria lembrança das pessoas do que aconteceu no dia. Quais eram as condições do dia. Então é importante ser recente, ser logo após, justamente para aproveitar todo esse frescor. Tá? Então é muito importante que se faça a investigação logo após. E por que dessas duas condições? Porque essas duas condições, elas propiciam, elas criam um ambiente, ou seja, estar no local onde aconteceu e logo após a ocorrência, isso propicia que se consiga obter a grande restrição do uso dos 5 porquês. Que é que para cada pergunta devemos receber como resposta uma afirmação que seja válida e comprovável. O que significa isso? Quando eu faço porquê, o primeiro porquê, a resposta desse porquê tem que ser tem que ser uma afirmação única e tem que ser válida, tem que ser comprovável. Então, por que aconteceu isso? Porque estava nessa condição. Mas essa condição é válida? Isso é verdadeiro? É verdadeiro, essa condição acontece. Eu consigo comprovar que ela realmente aconteceu, que ela estava acontecendo? Sim, eu consigo comprovar que ela estava acontecendo. Então, ok, eu tenho uma afirmação válida e comprovável. Ou seja, eu tenho certeza absoluta de que aconteceu por causa daquilo. E aí sim eu posso ir para o próximo porquê. Se em determinado momento, se em qualquer circunstância não for possível obter essa resposta, a gente não pode utilizar os 5 porquês. E a partir do momento que eu não posso, eu devo parar, eu não posso prosseguir, eu devo utilizar uma ferramenta multicausal, a mais conhecida de todas, diagrama de Ishikawa, que é gerada a partir de um brainstorm. Então, se num dado momento, se logo no início da investigação, o que aconteceu? Isso aqui aconteceu lá no outro site, na outra fábrica, e aconteceu há 2 meses atrás. Ou seja, eu não estou próximo nem em termos de distância, nem em termos de tempo. Dificilmente vamos conseguir obter respostas válidas e comprováveis. Nesse caso, devemos fazer o quê? Não utilizamos os 5 porquê e vamos para uma ferramenta multicausal, a mais indicada, diagrama de Ishikawa. Então é importante ter isso em mente. Por mais poderoso, por mais simples, por mais rápido que sejam as tratativas, quando se investiga com os 5 porquê, eu não posso sair utilizando sempre. Eu preciso ter essas condições garantidas. A principal delas, para cada pergunta, para cada porquê que eu fizer, eu tenho que receber como resposta uma e apenas uma afirmação que seja válida e comprovável. Eu tenho que ter certeza da resposta. Caso eu não tenha certeza, caso surja qualquer coisa do tipo talvez, pode ser, às vezes, vai ver, ou seja, se surgirem possibilidades, eu não posso usar os 5 porquês. É muito comum de durante os 5 porquês chegar numa situação onde isso acontece. Então você fez o primeiro porquê, o segundo porquê, o terceiro porquê. No quarto porquê, por exemplo, a resposta não é uma afirmação válida e comprovável.
você entra na robustidade. Você abandona o 5 porquê? Não, você aproveita tudo aquilo e a partir do efeito que está sendo tratado na pergunta, onde a resposta não pode ser válida e comprovar, você vai levar esse efeito para o Ishikawa e faz aí, a partir daí você faz com o Ishikawa. Tá? Esse é um dos grandes erros que eu vejo ser cometido em termos de 5 porquê. A pessoa começa a fazer, chega numa situação onde tem mais de uma possibilidade, escolhe uma e continua os 5 porquês com aquela opção. O risco disso, fazer isso, é o que eu já falei. Você pode pegar esse caminho que você escolheu, pode ser chegar num caminho que não tem nada a ver com a real tratativa, que vai solucionar o problema. Esse é um dos grandes problemas. Então, basicamente, né, de forma simples e rápida, como é que a gente usa os 5 porquês? Vamos ver como é que a gente usa os 5 porquês. Sem muito mistério, tem um efeito de onde o ponto de partida, ou no caso o meu problema. Eu vou perguntar o primeiro porquê e vou receber a minha primeira resposta, que nós já falamos que tem que ser uma resposta válida e comprovável. E assim, a partir do segundo porquê, em relação à resposta 1. Recebo a resposta 2, uma resposta válida e confirmável. Faço o terceiro porquê em cima da resposta 2, recebo a resposta 3, faço o quarto porquê em cima da resposta 3, recebo a resposta 4, faço o quinto porquê em cima da resposta 4, recebo a resposta quinta, a resposta 5, que é, em geral, minha causa raiz. Primeiro ponto, importantíssimo para a gente entender, pessoal. Tá? O ponto de partida, entre o ponto de partida e a causa raiz, em geral, existem 5 porquês. E daí o nome da ferramenta. Mas não significa, em momento algum, que seja obrigatório ser 5 porquês. O que eu estou dizendo? Se você estiver fazendo uma investigação e chegar no momento, na causa raiz, com 3 porquês, não está errado só porque não usou 5. Da mesma forma que você pode chegar nos 5 porquês e ainda não está na causa raiz e precisar ir no 6º ou 7º para chegar na causa raiz. Também não está errado, porque você usou mais que 5. Como eu falei no começo, o fato de chamar 5 porquês não significa que há uma restrição do número 5, são apenas 5. Não, pode ser menos ou pode ser mais. O que define isso? Né? Qual a quantidade de porquês que eu vou usar numa investigação? Tá? Como é que a gente sabe isso? O que vai determinar isso? O que determina isso é o que nós vamos ver no próximo slide. Quantos porquês vamos usar para chegar na causa raiz? Tudo é em função do nível de partida. O que significa isso? Imagine numa árvore. E que a causa raiz está lá no final da raiz, na pontinha da raiz. O que significa a quantidade de porquês? Significa a partir do nível de partida. Se você vai começar lá do alto da árvore, se você começa do nível do solo, ou seja, quanto mais próximo da causa raiz, menos níveis acontecerão. Quanto mais distante, mais níveis. Então a quantidade de porquês ela está relacionada ao nível de partida. Então quando você começa muito distante, você vai ter que fazer um longo caminho, percorrer um longo caminho para chegar na causa raiz. Se você começa já num nível mais aprofundado, com maior detalhamento, você vai fazer menos porquês. Então tudo isso está muito relacionado ao conhecimento do processo, né? a expertise do profissional. Você já entende bem da situação, já sabe bem como é que é, conhece o equipamento, conhece o processo. Então tudo isso que vai influenciar na quantidade de porquês. Agora, o que é mais importante termos em mente? Não é porque usou 3 ou porque usou 7 que está errado e só com 5 que está correto. Não. É preciso chegar na causa raiz, uma causa que você entende. Essa causa não tem um porquê. Ou este porquê não está ao nosso alcance. Ou seja, a causa daquilo não está ao nosso alcance. Então a gente termina
na causa raiz. Então não fique preso à quantidade de porquês. Ela é em função do nível de partida da investigação. Se você começa de forma mais profunda, são menos porquês. Se você começa de forma mais elevada, são mais porquês. Não, nenhum dos dois está errado. A quantidade de porquês não é fixa. Ela é variável e em função do nível de partida. Vamos ver um exemplo aqui muito comum para a gente entender bem essa questão. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Vamos lá. Muito bem, a máquina parou. E o pessoal, que sabe muito bem realizar o simples porquê, fez o que? Logo foi lá na máquina e logo após aconteceu o problema. Imediatamente ficaram sabendo que a máquina parou. Vamos lá descobrir por que a máquina parou. Então a questão é, o efeito, a máquina parou. Tão importante quanto fazer os porquês é entender algo muito importante, que é chamado condição normal. Então, quando se observa um efeito, é preciso entender a condição normal daquele efeito. Então, a máquina parou. Devemos perguntar, é normal a máquina parar? E a resposta para isso é óbvio que não, não é normal a máquina parar. O normal da máquina, a sua condição normal, ela está funcionando. Não é normal ela estar parada. Então, a máquina parada é um problema, é uma condição não normal. Então a gente precisa investigar algumas coisas, né? Antes de sair investigando a máquina, temos que verificar algumas condições, né? Pois nem sempre o problema é a máquina. Então a pergunta que se faz, tem energia? Sim, a máquina está energizada. O botão estacionado, ou seja, o botão de partida, o liga e desliga dela, está acionado? Sim, está acionado. O motor está funcionando? Ela tem um motor. O motor está funcionando? Sim, nós vemos o motor funcionando, mas a máquina está parada. Ou seja, o motor está girando e a máquina não está executando a atividade que ela deveria estar executando. Então nós temos um problema que foge da normalidade dessa máquina. Então nós começamos então, fazendo a primeira pergunta. Por que a máquina parou? Então nós vamos olhar para a máquina, nós vamos observar os elementos da máquina. Nós já vimos que ela está energizada, já vimos que o botão está acionado, que o motor está girando, a gente observa o motor girando. Então a partir do elemento que está funcionando, nós vamos fazer um caminho, né, perseguindo, indo em direção até encontrar o que não está funcionando. E aí a importância de estar no local, estar próximo, porque se a máquina já tivesse sido consertada, como é que se faria a investigação? Não tem como. Então tem que ser recente. E se a máquina tivesse em outro local, como é que eu ia ver? Porque eu tenho que verificar, eu tenho que olhar. Né? Então fazendo esse caminho nós descobrimos o que? O redutor não está funcionando. Então a máquina está parada porque o redutor não está funcionando. E aí vem a pergunta, lembra que eu falei? Tem que ser uma afirmação verificável e comprovável. Então, né? Alguém pergunta, como sabemos que o redutor não está funcionando? A pessoa fala, não há movimento na saída. O que significa isso? Olha, estão observando, o motor está funcionando, então tem movimento na entrada do redutor. Porém, na saída do redutor não tem movimento. Então, onde está o problema? Está dentro do redutor. Então, vamos para o próximo porquê. Porque o redutor não está funcionando. Aqui um ponto importante, o redutor, ele é uma caixa preta, ele está fechado. O que que está vendo? Né? Nós estamos vendo um eixo de entrada girando, com movimento, e o eixo de saída parada. Fora isso, não conseguimos enxergar nada. O redutor não tem botão, não tem visor, não tem nada. É uma caixa preta. Então o que é preciso fazer? É preciso abrir o redutor. Então se desliga tudo, desliga-se o motor, corta-se a energia do equipamento, faz um blockout no quadro de energia. Então vamos abrir o redutor. E ao abrir o redutor, eles observam algo diferente. O eixo principal está quebrado. Então, por que o redutor não está funcionando? Porque o eixo principal está quebrado.
Como sabemos que o eixo está quebrado? Podemos ver o eixo quebrado, é visível, é visual. Está ali, eu estou olhando para o eixo e ele está quebrado. E não é normal um eixo estar quebrado. Então isso está claro, temos certeza absoluta de que o redutor não está funcionando porque o eixo principal dele está quebrado. Então vamos entender por que o eixo principal está quebrado. E observando e olhando e vendo ali o eixo, chegamos à conclusão que ele torceu até se romper. Como sabemos que o eixo torceu até romper? Porque podemos ver o eixo torcido. A gente olha para o eixo e ele está parecendo uma rosca, ele não está parecendo o eixo, ele está todo retorcido até o ponto que ele cisalhou e rompeu. E aí a pergunta: é normal o eixo torcer? Ou seja, faz parte da característica deste elemento do redutor? Faz parte? É normal ele torcer? Não, não é normal. Não é normal o eixo torcer. O funcionamento dele ele não foi projetado para torcer. Então não é normal o eixo torcer. Então vamos descobrir então por que o eixo torceu. E aí continua-se a investigação. Né? Nesse caso até em termos de tato do que em termos de ficar apenas olhando. E aí descobre-se que ele torceu porque a coroa está travada. Como sabemos que a coroa está travada? Tentando fazer a coroa girar não é possível, não se consegue fazer a coroa girar. Então é evidente que ela está travada. Tá? E não é normal uma coroa estar travada também. Isso é uma coisa que não precisa nem perguntar. Porque um elemento que o seu princípio de projeto é de movimento, estar travado não é uma coisa normal. Então, por que esta coroa está travada? E aí, observando, desmontando todas as peças ali, verificamos que o rolamento está engripado, ou seja, o rolamento da coroa ele está engripado, né? Então está todo carcomido, né? Então, como sabemos que o rolamento está engripado? Porque a gente vê, né? Não conseguimos fazer ele girar e visualmente vemos que ele está todo engripado, ele todo carcomido. Então, também não é normal estar assim, porque a condição normal do rolamento é ele em boas condições. Visivelmente ele está estragado. Por que o rolamento está engripado? Então vamos ter que olhar, vamos investigar, vamos observar e verificamos que ele está cheio de limalha de ferro. Então, dentro do rolamento está cheio de limalha de ferro. Mas como sabemos que ele está com limalha de ferro? A gente consegue ver as limalhas, consegue até passando o dedo, saem limalhas na nossa mão. Tá? Então precisamos entender isso. Vamos em frente. Então, vimos lá que o rolamento está cheio de limalha de ferro. Então vamos. Por que o rolamento está cheio de limalhas de ferro? Observamos que o lubrificante está com limalhas. Como sabemos que o lubrificante está com limalha? Porque a gente consegue ver, até consegue se passar o dedo no lubrificante, percebe que tem as limalhas de ferro no lubrificante. E aí a gente pergunta: é normal ter limalhas no óleo lubrificante? E é importante entender, porque pode ter, tá? Aqui nós vamos abrir, a gente abre essa janela, porque pode ser que algum equipamento, em algum modelo, em algum projeto, seja normal ter, em outros não. Né? Então é preciso entender. Nesse verificamos que não é normal, não era para ter limalhas de óleo no óleo lubrificante. Então temos que entender por que o lubrificante está com limalha de ferro dele. E verificamos que não há filtro de lubrificante. Ué, mas como é que sabemos que não há filtro de lubrificante? Porque a gente não consegue ver. Então, procurando, olhando por todo o equipamento, não vemos um filtro no local. E aí vem a pergunta: é normal não ter filtro de óleo lubrificante? Pode ser que o equipamento, o modelo daquele equipamento não tenha filtro lubrificante. Então, eu preciso entender. Se o equipamento tem um filtro lubrificante e não está com ele, é uma coisa. Se o equipamento não tem, então nós temos que ir em outra direção. Né? Mas nesse caso, era para ter um filtro lubrificante.
Então temos que entender por que não há filtro lubrificante. Porque o filtro foi bypassado, ou seja, fizeram uma gambiarra ali e bypassaram o filtro. Como sabemos isso? Porque a gente está vendo que no local ali onde deveria ter um filtro, tem um cano bypassando o filtro. Então o equipamento está funcionando sem filtro. Por que que o filtro foi bypassado? E aí precisamos entender, porque lembrando, se tem o filtro, não é normal o filtro bypassado. Como o evento está acontecendo logo após ali, né, está recente, e ele conseguiu identificar isso, conseguiu se rastrear e descobrir, perguntando, né, por que vai passar esse filtro? Chamamos os mecânicos, as pessoas que fazem a manutenção, verificaram, puxaram ali as informações referentes às últimas manutenções e verificaram que na última manutenção que teve nesse redutor foi feito o bypass do filtro, né? Então, e aí descobriu-se por quê? Porque na falta do filtro o gerente autorizou o bypass. O que significa isso? Não havia o filtro para substituir e para a máquina não ficar parada, o gerente de produção autorizou fazer o bypass para a máquina rodar. Como é que a gente sabe isso? Porque tem um e-mail do gerente justamente autorizando, né? A manutenção informou a falta do filtro e autorizou então, e ele autorizou fazer o bypass para que a máquina pudesse rodar. E aqui vem um grande perigo, tá, pessoal? Muito cuidado, muita atenção. Você pode fazer uma pergunta errada. Se você perguntar, por exemplo, por que o gerente autorizou o bypass? E aí você vai chegar, e se chegar, porque você teria que ir lá para o gerente perguntar, você vai chegar numa resposta que muito provavelmente a tratativa vai ficar 100% dependente do ser humano, porque é uma decisão de um ser humano. O gerente autorizou. E aí você vai cair na armadilha de começar, por exemplo, colocar como ação treinamento ou coisas do tipo. Treinar o gerente, explicar para ele a importância de não rodar o equipamento com faltando peças. Tudo isso vai ficar muito restrito à ação do ser humano. E toda e qualquer ação que fica restrita à ação, dependente da ação do ser humano para dar certo, ela tem a chance de falhar novamente. Então aqui a questão não é perguntar por que o gerente autorizou. Ele autorizou por um motivo que for. Eu preciso entender, né, como é que eu faço, né, se eu estou querendo tratar a causa, como é que eu faço para não ter um elemento humano na questão. Por que o gerente autorizou? Porque faltou o filtro. Como que eu tiro do gerente essa tomada de decisão? Eu não posso ter esse elemento humano nesse processo, porque senão ele vai estar frágil o processo. A forma como eu faço para tirar é justamente entender o que demandou a tomada de decisão. Então eu não pergunto por que o gerente autorizou o bypass, eu vou perguntar por que faltou o filtro. Então tem que entender por que faltou o filtro. Porque não compraram. Como sabemos que não compraram? Pode ter sido isso, ou não entregaram, ou atrasou a entrega, ou outra coisa. Opa, atenção, o que está acontecendo aqui, pessoal? A gente não tem mais a certeza do porquê atrasou. A gente não tem mais a certeza. Não tem a certeza se atrasou, não tem a certeza se não comprou, não tem a certeza se comprou.
mas não entregaram, ou atrasou, ou se perdeu, ou entregaram e não e foi guardado no lugar errado, por isso não estão achando. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não tem certeza, a gente não tem mais uma resposta afirmativa, válida e verificável. Então, nesta hora, a gente para os 5 porquês. E nós vamos migrar para uma ferramenta multicausal, né? Então, quando não temos certeza, devemos parar e migrar para o diagrama de Chicago ou FTA, que é uma opção. Mas eu recomendo ir para o diagrama de Chicago nessas situações multicausal, onde tem mais de uma possibilidade. Se até 2 possibilidades, até 3 ainda vai FTA, mas mais que 3 ou 4, 2 ou 3 ou 4 já vai para o diagrama, que você, no processo ainda vai encontrar mais umas 10. Então o que eu levo para o Chicago aqui? Eu não levo porque não comprar, não, eu levo falta do filtro. Então quando eu for fazer o meu brainstorming, quando eu for elaborar o diagrama de Chicago, o que vai estar lá como efeito do diagrama de Chicago? Falta do filtro. E aí nós vamos ver as possíveis causas para a falta do filtro. Mas o que eu tenho certeza e posso garantir é que, se não faltar o filtro do óleo, se não faltar mais o filtro do óleo, com isso o filtro não vai ser mais bypassado e com isso a máquina não vai rodar sem filtro lubrificante e com isso não vai ter limalhas e com isso o rolamento não vai ficar cheio de limalhas e com isso o rolamento não vai engripar e com isso a coroa não vai travar e com isso o eixo não vai se torcer e também não vai romper, e não rompendo o redutor vai funcionar e a máquina não vai parar. O que é importante entender aqui? E o ponto fundamental da investigação. Se, na segunda questão, ao entender o eixo quebrado, o que a maioria faria? Troca o eixo. Bota um eixo novo e o equipamento volta a rodar. Num intervalo indeterminado ou não, equivalente ou próximo da última vez quando foi bypassado o filtro, até ou menos, porque nesse caso, quando bypassar o filtro, o óleo lubrificante não tinha limalhas, então só trocar o filtro e manter. Nesse caso, o redutor está bypassado, está engripado, então ia trocar o eixo, botar o para rodar, no intervalo ali, de no máximo em 5, 10 minutos já quebraria o eixo de novo. Aí se tivesse só trocado o eixo e o rolamento, o equipamento iria funcionar. Um dia, 2, uma semana, 2, um mês, não sei. E como o óleo ainda estaria cheio de limalhas, ia ser o tempo de encher o rolamento de limalhas para ele engripar novamente e travar. Se fosse trocado o eixo, trocado o rolamento e trocado o óleo, colocado um óleo novo sem limalhas, muito provavelmente o intervalo até a próxima falha seria o mesmo tempo entre a manutenção que fez o bypass até a data que ocorreu a falha. Seria mais ou menos o mesmo intervalo, mas que temos certeza é que iria falhar do mesmo jeito. Então a causa que, se eu resolver, elimina todos os outros em cima é a falta do filtro, ou seja, não ter necessidade de bypassar, é colocar um filtro, ter o filtro para colocar o filtro no equipamento. Agora eu preciso entender as causas da falta do filtro e trabalhar cada uma delas para que eu tenha certeza e 100% de garantia de que não vai faltar filtro. Um ponto importante, né? Desde que nós começamos com a máquina parada, com efeito a máquina parou, até chegarmos aqui na causa da falta do filtro, nós tivemos 11 porquês. Então, por isso que é muito importante
Não ficar preso a número, a quantidades e porquê, mas sim fazer um trabalho de investigação até que se chegue a uma causa raiz de verdade. E tem um outro ponto que é muito importante e que pode também atrapalhar e pode fazer com que uma investigação de 5 porquês leve a uma causa que não está ligada, que é não saber fazer as perguntas. Isso aqui é um acidente na cozinha. O que aconteceu? Uma dessas panelas caiu na cabeça de um manipulador. Então, a primeira coisa, por que a panela caiu na cabeça do manipulador? Porque ele foi colocar na parte alta da estante. Por que ele foi colocar na parte alta da estante? Porque não tinha mais espaço embaixo. Podemos dizer que a prateleira está cheia. Por que não tinha mais espaço embaixo? Porque são muitas panelas para pouco espaço. E aqui eu peço mais uma vez a sua atenção para algo que, em geral, é uma das grandes falhas no 5 porquês. 99% das pessoas vão fazer o próximo porquê perguntando por que tem pouco espaço. E a resposta vai ser, sei lá, porque tem poucas prateleiras, porque só compraram 2 prateleiras, algo nesse sentido que vai ter como tratativa comprar mais uma prateleira. Ou num caso extremo, né? Não tem espaço, então vai ter, não tem local, não tem como colocar mais uma prateleira. Então, além disso, vai ter que ampliar a cozinha para colocar mais uma prateleira. Então é preciso entender que, além de saber seguir as regras do 5 porquê, também é preciso saber fazer as perguntas corretas. A pergunta correta aqui não é porque tem pouco espaço. A pergunta correta aqui é porque tem muitas panelas. Esse é o porquê correto. E só vai saber fazer uma pergunta dessa uma pessoa, o 1% da população, que tenha um bom entendimento e um bom esclarecimento em termos de desperdícios. Porque, do contrário, vai sempre pensar com o mindset da fartura e sempre vai pensar em mais, vai pensar no mais. Então, mais espaço, mais prateleiras. Não, eu tenho que dizer por quê? Porque são muitas panelas para pouco espaço. Porque usa-se muitas panelas por vez, sobrecarregando a área de lavagem. Então eu tenho muitas panelas para colocar nesse local. Esse local é onde se coloca a panela após ela ter sido lavada, porque se usa muitas panelas por vez. Isso ainda sobrecarrega a área de lavagem. Então eu pergunto, por que usa-se muitas panelas por vez? Porque trabalha-se em grandes lotes. Então isso é algo importante e isso é algo que precisa ser entendido. Qual é o problema? A cozinha, no caso é uma cozinha, trabalha com grandes lotes. Então, qual é a tratativa adequada? E lembremos, quando fala trabalha-se em grande lote, por que trabalha-se em grande lote? A resposta vai ser porque fulano decidiu, porque Beltrano quis assim. É uma tomada de decisão. Então eu preciso entender, não adianta querer mudar a cabeça de uma pessoa, é entender por que existe, por que se trabalha em grandes lotes, por que não se trabalha com lotes menores. E aí entender o trabalho e fazer a tratativa para mudar o sistema da empresa para trabalhar com pequenos lotes. Assim, ficará muito mais fácil e muito mais tranquilo a tratativa efetiva.
Muito bem, agradeço a sua atenção até aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Pezzi, eu sou engenheiro mecânico especialista em qualidade e produtividade, mentor no Infinker, Lean Sigma Black Belt, com mais de 18 anos de experiência na área de melhoria contínua e transformação de negócios. Sou autor do livro Um Jeito Diferente de Enxergar os 7 Desperdícios, e se você está com dificuldade em obter boas respostas, está com dificuldade de chegar em tratativas realmente efetivas para os problemas que você encontra na sua empresa, a minha dica é: melhore a qualidade da sua investigação. Se você tem dificuldade de fazer isso, entre em contato comigo, me chame que eu te ajudo. Mire agora a câmera do seu celular para esse QR Code e tenha acesso aos nossos canais de conteúdo e canais de comunicação. Lembrando, aproveite essa grande oportunidade. Se você se interessou por desperdícios e quer aprender mais, adquira agora o livro Um Jeito Diferente de Enxergar os 7 Desperdícios e aumente a sua capacidade de enxergar desperdícios tanto nos seus processos profissionais como também na sua vida pessoal. Não perca esta chance, já está disponível na Amazon no formato eletrônico e também no formato impresso. Ligue agora, aproveite! E, como já sabemos, vamos todos juntos rumo à mentalidade enxuta. Um abraço e até o próximo!